Oi, gente, eu sou a Laísa. E eu sou a Larissa. E como vocês podem ver, a gente é quase charás, né? Quase, só uma letrinha que a mãe dela quis diferenciar um pouquinho, mas acho que continuamos sendo xará. Quase charás. Pois é, né? E vocês não estão no canal errado, viu? É que hoje nós iremos falar de um assunto, né? Amanhã é o Dia das Mães. A gente tá gravando no sábado, então por isso eu tô falando amanhã. Mas iremos falar sobre essas queridas, né? Nossas mãezinhas. Exatamente. E eu vou entrevistar a Lari, que ela é a única mãe que faz parte da equipe do Theo Couture, né? Então isso é muito especial. E antes da gente falar sobre a maternidade em si, eu gostaria de saber, Lari, um pouquinho mais sobre quem é você, quantos anos você tem, que igreja você faz parte, enfim. Tá certo. Ai, meu Deus. Ó, me ajuda com as perguntas, porque falar de si mesma é uma dificuldade pra mim. Mas eu tenho 23 anos, sou casada, tenho o Miguelzinho. O Miguelzinho tem 3, ele tá falando aqui que ele tem 3 aninhos, ele vai fazer 4 em novembro, então há quase 4 anos. Pra mim já faz 4 anos que sou mãe. Contando o tempo da gestação também. É, isso mesmo. É 3, filho. Você tem 3, mas a mamãe ficou grávida, você ficou na barriguinha. Ele não tá gostando que ele estou falando que tem 4 anos. Que ele é grande. Tá bom, ele não quer ficar grande, ele quer ficar bebezinho. Deixa ele. Mas enfim, sou adventista, né? Não sou de berço, mas cresci na igreja. Então, minha mãe entrou quando eu tinha 2 anos de idade, quase de berço, que eu era um baby, né? Menor que o Miguel um pouquinho. Então, meu conhecimento ainda estava sendo formado, meu caráter, tudo. Então, acho que eu conheci bastante coisa, assim, dentro da igreja. E essa é a minha trajetória. Desde então, estou aqui. Mas me batizei com 14 anos. 13, acho que 14. 2016. Não, 15 anos. E como é que foi, assim, o seu processo de conversão? Como é que você chegou nesse batismo? O que te tocou, assim, que te fez batizar e seguir a fé? No caso, como dentro da igreja adventista, eu conheci o Ministério dos Desbravadores e eu sempre tive muita vontade de estar entre os jovens, acampar, né, nas crianças, assim, porque da minha idade, as meninas que tinham, minhas amigas, elas mudaram de igreja, então elas foram para outros lugares, mudaram de cidade, na verdade. E aí eu me senti, assim, um peixinho fora d'água. Cadê minha galera? Não tinha mais meninos que meninas e eu não me identificava, assim, de ficar brincando com os meninos e tudo mais. Sim. Tenho mais 2 irmãos e a minha mãe sempre deixou eles participarem. Então eles foram aventureiros e depois eles não vieram pro Clube de Desbravadores logo. Foi eu que comecei e aí trouxe eles. Mas assim, a minha mãe não deixava eu dormir fora. E acampar pra ela sozinha, acho que era assim, uma coisa de outro mundo. Então, quando ela deixou, já tinha meus 13 para 14, conheci, fiquei participando. Aí com 15 falei, não, vou me batizar. E aí, estou desde então na igreja, firme e forte. Basicamente cresceu na fé, né? Sim, exatamente. E teve algum momento, assim, de desvio ou de achar que isso não era pra você? Acho que quando eu tive o Miguel, eu tava um pouco meio assim, será, tal? A gente não teve da forma certa e tradicional que a gente faria dentro da igreja. Casar primeiro, noivar, casar. Então a gente atropelou os caminhos, né? As nossas etapas. Mas aí tivemos o Miguel e casamos em seguida. E aí nesse momento eu falei, meu Deus, agora eu sou mãe. Eu não posso mais tropeçar, não tem mais essa brincadeira, assim. Não posso, brincar de ser crente. Porque meu filho vai ver os meus exemplos e a partir de mim é que ele vai mudar o caráter dele. Então, dali eu falei, não, nunca mais. A gente pediu perdão pra Deus, voltei pra Deus, assim, né, chorando e tudo aquela coisa. Porque o primeiro amor, quando ele é verdadeiro, ele nunca mais morre dentro da gente. Então, a gente sempre vai estar conectado com Jesus. E a gente, mesmo sabendo que a gente pecou, errou, fez qualquer coisa que não deveria fazer, a gente vai correndo pra Deus, porque a gente quer contar pra Ele e nunca mais sair de perto dele. Acho que é por aí. E aproveitando que você entrou nessa questão, né? Com quantos anos você foi mãe? Eu fui mãe com 19 para 20 anos. 19 aninhos eu tive o Miguel. 3 meses depois, 4 meses depois, o Miguel... Era meu aniversário de 20, então... Ele já tinha feito aí, acho que 4 meses mesmo, acho que fez. E como é que foi isso pra você? Foi desafiadora, né? Porque com 20 anos a gente acha que sabe da vida. Eu tenho 23, não sei muito ainda. Mas a gente aprende muito. E sendo mãe, a gente aprende acho que é o dobro.
Porque é um serzinho que depende de você, que você tem que transformá-lo, ensiná-lo, educá-lo. E o mundo lá fora a gente só percebe todos aqueles conselhos de mãe quando a gente é mãe. Não todos, mas a maioria. E o que você aprendeu com a maternidade? Acho que a paciência é o que a gente mais aprende na maternidade e sabedoria, porque todos os dias você pede um pouquinho mais de sabedoria para Deus, para que você saiba o que fazer de várias situações, né? O Miguel só tem 3 anos, então não tem tantas questões assim para que a minha sabedoria seja testada. Só no momento que eu quero brigar com ele por, sei lá, bagunça ou qualquer coisa assim. E principalmente comportamento, porque na igreja a gente tem que ensinar a criança a sentar e aprender a ouvir. E aí em casa a gente tem muito essa troca. Sentar, contar história, abrir... O personagem preferido dele eu creio que seja Jonas e Davi, porque é o que ele mais quer ouvir de histórias, assim. Você pode contar todas as histórias, mas o que ele mais quer ouvir e falar é sobre Davi e sobre Jonas. Então a gente tem que todo dia sentar e explicar pra ele, ó, no culto amanhã ou mais tarde, não vai falar sobre Davi ou Jonas, não sei, pode ser que fale, mas se não for, escute a nova história. E é difícil, porque ele só tem 3 anos aí, quer correr, quer descer pra ir no banheiro, quer passear, quer brincar, mas a gente vai sendo transformada por Cristo, acho que é isso. É aos pouquinhos Isso. também, né, que você vai desenvolver esse hábito na criança. Com certeza. E só de vocês estarem dispostos a ensinar, vai chegar um momento que vai ser natural pra ele, né? É verdade. Tanto é que o pessoal já elogia. É que a gente, mãe, nunca acha que tá certa, né? Sempre quer ficar mudando sempre mais, buscando mais e mais. E as pessoas falam, nossa, que legal, ele fica quietinho. Aí eu, nossa, quietinho, parece que eu briguei com ele o culto inteiro, mas não... Não, ele tava quietinho. Aos olhos das pessoas, realmente, ele fica, se ele for lá na frente, se a gente tiver que fazer uma oração, e ele quiser ir junto, ele vai, ele fecha o olhinho, ele ora junto. Então acho que estamos no caminho certo. Ai, que bom. E o que você vê assim que é mais importante pra você como mãe passar pro Miguel? Acho que o exemplo mesmo. Tudo é aquele negócio de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe na maternidade. Né? Você tem que falar e fazer. Então, a vida do cristão é essa, né? Você tem que ser o mesmo dentro da igreja e só propagar sua luz lá fora. E assim, com o filho, não dá pra fugir disso. Então, quando você é mãe, você entende realmente o amor de Deus, assim, pro que ele quer pra você e o que você tem, o seu dever, assim, direitos e deveres, vamos dizer. E com o filho é isso, os seus direitos e deveres de mãe, e o que você tem que fazer com ele, o que deixa de fazer, o que você ensina, o que você assiste, o que lê, tudo. Se eu não quero que ele fique no celular, eu não posso ficar muito no celular. Se eu quero que ele leia mais, eu tenho que ler também. Então não dá pra simplesmente falar, tem que ser muito do exemplo mesmo. É que eles imitam muito os pais, né? Sim. E eles amam imitar os pais, então... E como? Olha... Se você ficar no celular o dia todo, ele vai querer ficar no celular o também. dia todo, é verdade. Com certeza. Nossa, a gente percebe... Acho que você mais seu lugar de fala, assim, como uma psicóloga, você deve ver muito isso, né? Os exemplos e comportamentos dos filhos e os pais quando você deve atender. E assim, é muito, muito sobre isso. O filho, ele, nossa, 100%. Ele quer me ajudar a limpar a casa, ele quer me ajudar a lavar a louça, cozinhar. Um dia ele enfiou até o dedo no fogão. Aí foi quando ele descobriu que queimava, porque eu sempre falei, Miguel, perto do fogão não. Você me ajuda a ir na mesa, porque ele faz bolo, ele sabe mexer, sabe pegar um ovinho, quebrar, assim, do jeito dele. Tem que ter paciência, é o que eu falei, tem que ser transformado, porque vai fazer sujeira. Se você não gosta de sujeira, infelizmente, tá no lugar errado, né? Porque sendo mãe vai ter sujeira, vai ter bagunça, e tudo bem, tem que aprender a lidar com esses percalços assim, e depois limpam juntos e se divirtam, é muito sobre isso. Mas ele gosta de participar. E pra ele participar, ele tem que ver. Então ele vê tudo e ele quer fazer tudo também. Eu percebo assim muito quando chega na adolescência, tem filhos que se rebelam justamente porque os pais não são exemplos. Porque eles não veem esses exemplos dentro de casa. Que tanto é falado e cobrado, né? E muitos falam, eu não queria ter o casamento dos meus pais, por exemplo. Deus me livre, eu fico imaginando se o Miguel um dia soltar uma frase dessa, eu vou falar, por quê? Porque, assim, brigas, a gente não é de brigar. E mesmo quando a gente tem alguma questão pra conversar e resolver, é sempre eu e o Guilherme. O Miguel não participa desse momento. Então, ele não sabe o que tá acontecendo. Se o Guilherme ficar de bico, eu já nem fico perto. Porque, ele também não fica perto. Porque a gente sabe que não é saudável, né? Então, a gente tem que
briga não. Né? Claro, a gente briga com o Miguel, porque às vezes a criança precisa de limite também. Sim, Então com a gente tem que certeza. ensiná-lo e um não passa pela autoridade do outro. É sempre assim, ó, falei pro Miguel isso, um e o outro acatam porque o pai e a mãe está falando. Então não tem como eu falar, não, seu pai tá errado. Não, mesmo que eu ache, eu vou lá e falo, amor, eu acho que foi um pouquinho além, poderia ser assim, assim. E depois ele volta, senta com ele, conversa, ele mesmo, ou eu mesmo, dependendo de quem tiver falado. E a gente sempre se ajuda, né? Porque o casamento, parceria é isso, né? Tipo, até pra criação do filho, você tem que ter o seu amigo e companheiro do lado, porque senão não vai fluir, não vai dar certo. Mas espero que o Miguel não solte jamais essa frase pra mim. Não, mas eu acho perfeito você falar isso, porque às vezes o parceiro tira a autoridade um do outro no momento ali que tá acontecendo, né? Ah, você não deveria fazer desse jeito, não deveria fazer dessa forma, falar assim. Pô, aí a criança vai entendendo ali algumas coisas e vai, ou eu fico mais pro lado da minha mãe, ou eu fico mais pro lado do meu pai. Exatamente. Não, eu não quero Isso ter não que é fazê-lo. saudável, né? Não, jamais. Eu não quero fazê-lo escolher nunca entre meu pai ou minha mãe. Agora, quem eu escuto? Não, tem que escutar os dois são seus pais e sabem o que é melhor pra você. Mas converse com eles vão conversar entre os pais, né? Os pais têm que conversar entre si o que acham. Sim. E até questão, por exemplo, dormir fora. O Miguel ainda não chegou nessa fase, mas o Guilherme fala, não quero. Eu falava, não, mas dependendo do amiguinho, do nosso amigo e tal, ele, não quero. Então, se ele falar um dia, mãe, posso? Eu já sei a resposta do pai dele. Então eu vou falar, vai falar com seu pai. Ele vai falar, mãe, mas meu pai... E aí a gente vai ter que fazer aquele rebate e depois conversar entre nós pra chegar num consenso. Mas com o mundo do jeito que tá, eu acho que eu também não sei se eu quero mais. É difícil conseguir confiar mesmo, né? É difícil demais. Mas, enfim, né? Não sei. Vai que... Sempre tem aquele amigo que você confia mais, que é mais chegado que um irmão. Então, assim, Sim. você confia naquela pessoa. Se ela fizer alguma coisa além do que você tá confiando nela, misericórdia. Então, não era seu amigo de verdade. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele não vai nos dar uma pessoa assim pra confiar e depois cair do cavalo assim com a pessoa e falar, meu Deus, e agora? Não. E até uma questão que você levantou de confiança no Senhor, né? De Sim. contar com Ele pra guiar essa jornada. Com certeza. Até perguntar pra ele, Deus, faz sentido eu deixar meu filho dormir na casa de fulano de tal? Será que vai ser um lugar seguro, confortável pra ele? Será que ele vai ser bem tratado? Porque nós cristãos temos essa questão de paz no coração, né? Se Deus deu a paz, então eu sigo por este caminho. Mas se eu sinto aquele incômodo, aquele peso, então eu não faço. E eu falo assim, que minha mãe, por exemplo, descobriu muitas coisas minhas pelo Espírito Santo, porque não tinha como ela saber, sabe? E ela vinha e eu ficava, como? Impossível. Ela não tinha como saber disso. E era Deus, tipo, guiando a maternidade dela. E eu sinto que Deus, ele tem esse cuidado especial, né? Sim, e a gente tem que ter ele como nosso amigo. A gente sempre fala, Deus é meu amigo, Jesus é meu amigo. Mas se você não, de fato, fazê-lo seu amigo, não tem como você confiar e descansar o seu coração. Porque quando a gente não entrega verdadeiramente o nosso coração pra Jesus, a gente sempre vai estar preocupado com alguma coisa. E assim, o Gui tá lá doente em casa, como eu citei quando eu cheguei aqui. Mas eu sei que tá tudo bem, sabe? Se não tivesse, Deus já teria, não vai dar certo. Imagina, estou tranquila porque meu coração está no Senhor e a saúde dele também vai ser restaurada, eu creio, e é sobre isso. E como é que você concilia a maternidade com casa, com igreja, com trabalho, com todas essas tarefas, com você mesma, né? Porque a mulher é vaidosa e tem várias coisas de autocuidado. Como é que você concilia tudo isso? Segurando na mão de Deus mesmo. Não, brincadeira. É que assim, tem Deus, é verdade, mas o Gui me ajuda muito. Assim, agora eu vou tomar um banho, segura o Miguel aí, distrai ele. Eu saio, eles estão lá pulando, brincando, derrubando a casa, mas é o momento deles. E eu tenho o meu momento. Ou então você faz um coque, né? Você viu uma mãe de coque? Não julgue, porque talvez ela não teve tempo de lavar o cabelo dela, mas tá tudo bem. Ela tá bem, ela tomou banho, né? Às vezes só não deu tempo de lavar o cabelo. Mas assim, eu trabalho, eu estudo, eu tenho a igreja. Eu não pego 1000 cargos. Acho que começa por aí na igreja, né? A gente tinha um cargo e agora eu falei, não, vamos ter que dar um tempo, porque não tá dando, eu tenho que estudar, tenho que deixar a casa limpa, limpar tudo, fazer comida.
E o Guilherme também, nas folgas dele, ele limpa, ele lava, ele faz tudo. E acho que é isso, é uma parceria mútua, né? O casal é isso, ele tem que se ajudar, senão não vai dar certo. E aí, estudando é só eu por eu mesma, não tem como ele falar, eu vou estudar por você. Não, eu tenho que estudar, peço sabedoria e a presença de Deus o tempo todo para que eu fale, seja luz e aprenda tudo conforme o que ele quer de mim. E eu sempre sonhei em ser missionária. Então, o curso que eu faço, ele é voltado a línguas. Então, espero que se um dia eu precisar viajar ou falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto da Bíblia, eu saiba falar no idioma que for. Então, assim, espero muito que um dia eu consiga fazer missão aí, eu e o Gui e o Miguel. E estamos aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E é sobre isso. Amém. Vamos orar por Amém. isso, né? Para que Deus te capacite, Amém. te use e te leve para onde Ele quiser. Sim, então ele vai me capacitando mesmo a cuidar de casa, cuidar de mim, do Miguel, do Gui. E me doar um pouquinho de mim para cada área da minha vida, assim, para cada um dos dois também. Acho que é muito assim, é sobre Deus o tempo todo. Lari, pra você, qual que é a mãe bíblica, assim, que você mais se inspira? Ai, são muitas. Mas acho que Ana, ela orou muito por Samuel, né? Ela quis muito ter Samuel. E assim, Samuel, meu Deus. Ai, que susto. Achei que eu ia se mexer, eu falei, será que eu tô falando besteira? Ela foi um exemplo de perseverança, né? Com certeza. E assim, ela entregou desde o nascimento, desde quando ela soube que ela estava grávida, ela entregou o filho para Deus. E quando eu descobri que estava grávida do Miguel, eu falei, Senhor, eu errei, misericórdia, me ajude, mas independente do meu erro, eu me volto a Ti e entrego meu filho a Ti. Então, os dons dele, os talentos dele, que sejam únicos e exclusivos para adoração a Ti. Que ele não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele siga o caminho o caminho estreito não é fácil, mas é o caminho correto que a gente tem que seguir. Então, acho que Ana é a minha inspiração, assim, a minha principal inspiração. Legal. Eu gosto muito da passagem bíblica que fala, que usa a analogia de filhos como flecha, né? Porque é exatamente isso. Os pais, eles têm a função, eu achei aqui a passagem, Salmo 127:4. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro, que a gente pode colocar aqui na mão dos pais, né? Da mãe do pai. É um ser que você está enviando para um determinado caminho. E para qual caminho eu vou enviar este filho? Eu vejo que quando os pais, eles começam a abrir mão de alguns princípios bíblicos, por exemplo, de vez em quando eu vou para a igreja, mas é tão difícil fazer devocional, ter uma rotina devocional, buscar a Deus, nossa, e vai deixando isso para lá, você perde um pouco dos seus princípios e o seu filho você está enviando para um caminho. E o filho, ele chega mais longe que os pais. Então, se eu tô aqui deixando de seguir esses princípios, meu filho vai menos ainda, porque ele tá seguindo esse caminho e tá indo para mais longe que eu. Agora pensa, se você entrega o seu filho ao Senhor e se determina em fazer devocional, em fazer culto doméstico, em enviá-lo realmente para os braços do Pai, a coisa muda, né? Em 100%, assim. É notável, assim, quando você ensina o filho pro caminho do Senhor. Numa questão de brinquedo. Quando o Miguel empresta o brinquedo dele pra alguém e ele quer de volta, ele não chega brigando, gritando, empurrando o amiguinho ou tomando da mão dele. Ele vem com vergonha pra mim e fala, mamãe, quero meu brinquedo. Aí depois ele vai lá, a gente fala, olha, o que Jesus faria? Vamos deixar ele brincar mais um pouquinho? Então vamos pedir com paciência, com amor. Aí ele fala, amigo, agora eu quero meu brinquedo. Você quer um outro? Ele empresta o outro. Tenta negociar assim a troca, né? De, por favor, eu quero aquele, mas você tá usando. Quando você pode me devolver? Sempre com amor, com paciência, né? Tentando. Minha mãe. O Miguel vai desenhar agora a casinha da mãe. Então tá bom, né, filho? E assim, sempre tentando ensinar o máximo que a gente pode. E numa situação, quando a gente quer alguma coisa nossa que tá com alguém, ser da mesma forma que a gente fala. Porque se a gente não fizer pelo exemplo, infelizmente ele nunca vai ter esse exemplo e nunca vai fazer, ele não vai saber o que é. E a criança, ela aprende vendo, olhando, né, assim, fazendo. Sim. E repetindo aquilo. Então, quanto mais ele tentar conversar,
numa tranquilidade, numa boa, mais ele vai fazer isso pra vida dele. Então, assim, se a gente não ensinasse dessa forma, se fosse tudo sem paciência, sempre brigando, como que seria? Seria totalmente diferente. Ele não seria uma criança mais tão tranquila, assim, com os amiguinhos dele. Sim, então, sim. assim, a gente consegue perceber. E espero todos os dias que Deus continue nos dando forças, nos dando sabedoria, para que a gente sempre faça isso, assim, crie ele no caminho do Senhor e todos os dias ensine um pouquinho mais sobre Jesus, para que ele seja assim, da mesma forma quando tiver que crescer, não se esqueça jamais e seja um homem íntegro, bom, correto, perante Deus, os homens, enfim, né, aquilo que a gente sempre espera, né. Eu vejo assim que quando os pais são exemplos, são firmes em compartilhar o evangelho, que não é só levar pra igreja, né? Que a gente confunde. Não. Vou levar pra igreja todo domingo e tá resolvido, mas não busco a santidade, não busco cuidar das minhas palavras, não busco cuidar das minhas ações, não cuido do devocional e quer que o filho esteja nos caminhos do Senhor, porque não é sobre estar na igreja. É sobre estar com o Senhor. A igreja é consequência de você viver uma vida com Cristo. É verdade, né? com certeza. Então, isso é extremamente importante mesmo. E lembrar que os nossos filhos não nascem como anjos, né? Se a gente fala, recebi um anjinho. Não. Recebeu um pecadorzinho mesmo. É uma criança que dá um trabalhinho, você fala, oh meu Deus, dá-me forças. Paciência aqui, resiliência e pedindo os frutos do Espírito para que dê tudo certo. Porque não é fácil mesmo. Sim. Até sendo uma criança boa, às vezes ele também dá o trabalho dele, porque felizmente a gente nasceu já em pecado, né? Concebido no mundo, né, de pecado. Então todo mundo caiu, já errou. Então infelizmente a gente vai ter que transformar o nosso caráter, né? Para que todo dia a gente seja mais semelhante a Cristo. Sim. Porque se não for assim, infelizmente. E você vê funciona. que ninguém ensina a criança a desobedecer, exatamente, a errar, a enganar os pais ou outras pessoas, enfim, que às vezes parece que eles têm uma tendência para o pecado e você percebe. Não, ele precisa de um salvador. É verdade. E eu preciso guiá-lo para esse caminho. E uma das coisas que a gente até trabalha um pouco lá na igreja é o que é sucesso? Porque quando às vezes a gente pergunta para os pais, o que você espera para o seu filho, né? Espero que ele tenha uma boa profissão, que ele tenha casa, que ele tenha carro, que ele tenha uma boa família. E onde está Deus em tudo isso? Primeiro, tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro, né, o seu companheiro, então já não é mais nada na sua vida, né? Nada vai passar, tudo vai passar de uma ilusão. Então, não adianta ter casa, ter carro, ter uma família, se você não simplesmente lembra que Deus foi quem te deu toda aquela condição, a saúde para você trabalhar e ter todos os materiais e as coisas que você tem. Fruto do seu trabalho, a resposta de Deus para sua boa esposa. Porque se você não orar por uma boa esposa, um bom casamento, claro, como que você vai ter um bom casamento, assim? Tem que ter Deus em primeiro lugar. Acho que quando a mãe deve responder, deve ser assim, que meu filho tenha Deus na vida dele, que meu filho seja Deus, que Deus não tem netos. É verdade, é muito assim. Acho que todas as mães, ou quase todas. Sim, exatamente. Né, filho? Inclusive, eu acho que uma mãe que teve muito sucesso foi Maria, né? A mãe de Jesus. Mas foi muito fácil criar Jesus, né? Jesus era santo, não tinha pecado nenhum, não, acho que não teve, não foi fácil, assim. Fora os julgamentos que Maria e José tiveram, né? Porque quando eles casaram, ela já estava grávida. Então, acho que provavelmente já tinha uma barriguinha para o povo saber e julgar tanto o casamento deles. Com certeza já tinha uma barriguinha ali. Então, assim, foram julgados desde o início ao fim. Então, era um menino que não queria brincar, que os amiguinhos não queriam brincar porque, mas a mãe talvez nem seja o José o pai dele. E teve aquela coisa, aquele preconceito das pessoas, porque infelizmente é ser humano, né? Imagina você atravessar o povo lá de Israel, no Mar Vermelho, assim, não é fácil. Então, assim, ela era uma mãe que infelizmente tinha que estar o tempo todo mostrando aprovação pro povo. Então, olha, meu filho, ele é capaz, meu filho, ele pode, meu filho
sabe? É o filho enviado por Deus. Até pelo contexto, da né? Que época, vieram assim, de Nazaré, exatamente. cidade pobre, afastada. Então, Pensando por esse lado, deve ter sido um desafio financeiro. muito difícil. Então, ela teve um sucesso, assim, surreal. Porque, como assim, simplesmente um filho de um marceneiro, de carpinteiro, tá ali no templo e pregando para um monte de rabinos e falando até melhor que muitos deles. Então, ela era uma mãe que estava o tempo todo... Porque, assim, como que uma criança, o filho do carpinteiro, tá ali conversando com rabinos e falando até melhor que eles, com mais eloquência que eles. Então, assim, era uma mãe que teve muito sucesso, 100%, assim, na minha opinião. Ela, todo o tempo, a maternidade dela sendo provada, assim, será que ela vai ser capaz? Será que o filho deles pode? Porque era um contexto, assim, muito complicado. Mas Deus é Deus, né? Ele não iria colocar para um filho de um riquinho para que mudasse as pessoas. A gente tinha que ter uma transformação, as pessoas tinham que entender que Deus pode em qualquer meio que seja, assim. Então, deu tudo certo. Olha aí, né? A humanidade tá aí chegando ao tempo do fim, mas foi feito o que tinha que ser feito, né? A vontade de Deus foi cumprida, mas Maria acho que teve muito sucesso. Ela foi uma ótima personagem da Bíblia. Perfeito. E fica aí para as pessoas se inspirarem na palavra de Deus, né? De buscar ler a palavra, entender os exemplos que existem ali, porque tem muitas mães na Bíblia, né, Lari? Né? A gente citou aqui pouquíssimas, né? Poderíamos passar a tarde inteira citando e ainda assim seria pouco. Então a gente precisa realmente ler nossos devocionais, fazer todos os dias um pouquinho do estudo da nossa palavra, porque ela tá lá viva, né, para os tempos de hoje e para sempre, não vai mudar. E ela é muito atual, mesmo sendo tão antiga como as pessoas falam, né, mas ela é muito atual. Então a gente precisa estar o tempo todo mesmo lendo, buscando e aprendendo um pouquinho mais, porque cada dia que a gente lê é uma diferença, né? Você leu uma vez com uma idade, ou há 2 meses atrás, o que você leu hoje, você já pegou um detalhe diferente. Então a gente precisa estar o tempo todo em oração e buscando, fazendo a nossa leitura. É aquilo, né? A gente vai conhecer Deus pela eternidade inteira. Às vezes a gente acha, li a Bíblia toda uma vez, já sei tudo. Acabou. Não, tem tanto detalhe, tanta coisa que quando você vai de novo, você descobre mais e mais coisas que você não tinha percebido antes. Exatamente. Então sempre há um renovo ali pra gente. Precisamos. Então fica aí a dica para esse Dia das Mães. Você leia com a sua mãe, estude com a sua mãe, faça uma oração juntos, porque com certeza as pessoas irão se reunir, né, para almoçar e tudo mais. Então lembre de convidar a Deus primeiramente, né, para que Ele seja o primeiro no lar de vocês e vocês verão assim bênçãos se renovando a cada manhã. Creio que é isso. Amém. Quer deixar um recado para sua mãe, Lari? Mãe, um beijo. Feliz Dia das Mães. O nome dela? O nome dela é Eliane. Ela é brava. Que Jesus transforme seu coração e você não seja tão brava assim. Nossa, recado. Não, tadinha. Não, brincadeira. Vou falar que é brincadeira. Não, brincadeira, mãe. Você é incrível. Deus te abençoe. Continue te usando. Porque mesmo com seu jeitinho, você é luz. Onde você passa, você sempre fala de Deus para as pessoas. Sempre leva conforto para as pessoas que precisam. Então, Deus te abençoe mais e mais. É isso. E você? Vou deixar um recado para sua mãe também. O nome da minha mãe é Euridice. Inclusive, ela ama acompanhar o canal, viu, Pastor Isvaldo? Ela gosta. E, mãe, eu quero te agradecer, principalmente porque você me criou nos caminhos do Senhor, né? Minha mãe, ela foi um exemplo muito grande de fé. E todos os dias eu via minha mãe fazendo devocional, orando e buscando ao Senhor. E eu creio que foi esse exemplo que me fez ser assim hoje. Se ela não tivesse sido assim, eu também não seria assim, sabe? Então eu só tenho essa fé por conta dela. Então, mãe, parabéns, obrigada por tudo. E um feliz Dia das Mães para todas as mãezinhas que assistirem, né, que participam do nosso canal. Que vocês sejam abençoadas todos os dias. Sim, e aproveitem para aprender bastante aqui sobre teologia, porque toda mãe é uma teóloga do seu filho, né? E é a principal teóloga do seu filho. Exatamente. Que Deus as instrua e dê sabedoria sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida e um comentário aqui pra gente saber, com sugestões de novos conteúdos, pra gente gravar novos vídeos aqui pra vocês, tá bom? Sim, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito.
e venha fazer parte do reino, né? Para transformar vidas, ser transformado e transformar novas vidas aí pelo seu caminho. Legal.